Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nesse domingo, dia do Senhor, nós celebramos a nossa Páscoa semanal. É com alegria e atitude de ação de graças que aqui estamos para celebrar o mistério de Cristo. Hoje celebramos o Domingo da Palavra de Deus. Na escuta atenta da palavra e na acolhida amorosa da sua força, deixemos o Espírito nos modelar e criar em nós um coração novo pela palavra que nos alimenta. Então, a primeira leitura de hoje está em Neemias, capítulo 8, versículo 2 a 4, depois o versículo 5 e 6, depois o versículo 8 a 10. Neemias, capítulo 8, versículo 2 a 4, depois o versículo 5 e 6, depois o versículo 8 e 10. Naqueles dias, o sacerdote Esdras trouxe a lei perante o congregado, assim de homens como de mulheres, e de todos os entendidos para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens e mulheres entendidos. E os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim. E estavam em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias e Sema e Anaías e Urias e Ilquias e Maacéias, e a sua mão esquerda, Pedaías e Misael, e Malquias e Assum, e Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as suas mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com os rostos em terra. E leram no livro, na lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que lendo se entendesse. E Neemias, que era o governador, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque este dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeças, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Porque a alegria do Senhor é a vossa força. Então, aqui nessa primeira leitura, as leituras falam da importância e a centralidade da palavra de Deus na vida do povo de Israel e na vida da igreja cristã. Neemias relata a promulgação da lei de Moisés. Por ocasião da volta do exílio da Babilônia, Israel precisa se reorganizar como povo. Isso se dará em torno da lei, a palavra de Deus. Então, nessa passagem, tem-se uma bela celebração da palavra. Aparece uma comunidade reunida com Esdras, mestre da lei e sacerdote ao redor da palavra do Senhor. Então, que nós realmente também possamos celebrar, e possamos sempre louvar, a Deus, e louvar, e sempre anunciar a palavra de Deus a todos. E agora, falando da segunda leitura, a segunda leitura hoje está em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 30. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 a 30. Irmãos, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um espírito formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo?
E se a orelha disser, por que não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra ao que tinha falta dela. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se o membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Então, aqui nessa segunda leitura, né, o apóstolo Paulo fala da unidade dos membros do corpo. Né? Nós somos todos um só. Né? Aqui ele fala, né? Todos nós, judeus, gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. E todos nós bebemos de um único Espírito. Com efeito, o corpo não é feito de um membro apenas, mas de muitos membros. Então, que nós realmente possamos sempre cada vez mais nos unirmos, né, para anunciar, né, a palavra de Deus, né, e para que nós realmente possamos louvá-lo e glorificá-lo sempre, né, que nós realmente possamos sempre, né, estarmos unidos. E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4, depois o capítulo 4, versículo 14 a 21. Lucas capítulo 1, versículo 1 a 4, depois o capítulo 4, versículo 14 a 21. Tendo, pois, para muitos empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio e foram ministros da palavra, pareceu-me também a mim conveniente descrevê-los a ti, ó excelente Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheças a certeza das coisas de que já estás informado. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. Ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a apregoar a liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Então, no Evangelho hoje, depois de apresentar o objetivo, o conteúdo e a fonte de sua obra, Lucas nos apresenta Jesus na sinagoga de Nazaré. Né? Jesus está na sinagoga de Nazaré em dia de sábado,
e uma nova celebração da palavra. A fonte do evangelista São Lucas é os acontecimentos que nos foram transmitidos por aqueles que desde o princípio foram testemunhas oculares e ministros da palavra. A gente viu no capítulo 1, versículo 2. Jesus inaugura o seu ministério com uma pregação programática, no contexto de uma liturgia sinagogal, momento em que se proclamava, meditava e rezava a palavra de Deus. Então, após proclamar a palavra de Isaías, que esse trecho que Jesus leu está em Isaías 61, versículo 1 e 2. Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2. Então, após proclamar a palavra de Isaías, Jesus, mestre e sacerdote, profere a homilia, enfatizando que hoje se cumpre aquela escritura e que cumpre-se nele. Hoje aquela escritura que ele acabou de ler se cumpriu nele. Então, o Espírito do Senhor está sobre mim para anunciar a boa nova, para proclamar a liberdade, a visão e um ano da graça do Senhor. Então, São Lucas, ao longo do Evangelho, descreverá exatamente o desenvolvimento e a realização dessa programação ministerial de Jesus. Então, a primeira reação das pessoas é a de admiração diante das suas palavras cheias de graça. Porém, em seguida, a admiração se transforma em rejeição, infelizmente, e aí eles ficaram furiosos e expulsaram Jesus da cidade. Infelizmente, eles não compreenderam as palavras de Jesus e acabaram expulsando ele da cidade. Que nós realmente possamos louvar e glorificar a Deus sempre e ouvir a sua palavra. Ao contrário dessas pessoas que essas pessoas que não compreenderam a palavra, que expulsaram Cristo da cidade. Ao contrário dessas pessoas, nós devemos acolher a palavra de Deus e sempre louvá-lo e glorificá-lo, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, segunda-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.